Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Política em Foco de hoje. E hoje, recebendo um grande amigo, grande jornalista, Walter Siglioni, que já deu um show aqui, comentando tudo no intervalo e falando também sobre assuntos bem interessantes, esclarecendo aí esses pontos que nós discutimos sobre os bastidores da política. Aprendi com o Gil. Imagina. Antes eu queria mandar uns abraços, que a gente tem algumas pessoas que nos acompanham sempre, né? E que precisam ser prestigiadas. Como, por exemplo, o doutor Antônio de Pádua Saraiva, ele que é lá da Voz do Consumidor, lutando sempre pelos direitos dos consumidores. Então, você que luta pelos seus direitos, saiba que a Voz do Consumidor está aí para proteger e, claro, lutar pelos direitos de todos nós brasileiros. Tem também o Ramon Barazal, lá do ABC, o doutor Antônio Carlos Gogoni, de Santo André, ABC, também, que nos acompanha sempre. Edu Meloni, grande amigo, que sempre acompanhou tudo que a gente faz por aqui. Jornalista Guga Mendonça, lá da Alesp, sempre mandando muita informação para a gente. O vereador Ricardo Guimarães, de Cosmópolis, e o Luiz Mário da Sente Brasil. E claro, não poderia deixar de dar uma dica para lá de especial para vocês. Olha só, Valtinho já provou, já aprovou o que nós temos no nosso camarim. Olha, para você, meu amigo, que está procurando fazer aí um evento corporativo, olha que dica legal que nós temos para vocês. A Lua Nova Eventos prepara para você, como você está acompanhando aí, um espaço reservado, um gourmet maravilhoso, com receitas, olha, deliciosas, para que você transforme o seu evento num momento para lá de especial. Nós aqui estamos tendo o privilégio, a Ana preparou para a gente uma mesa no nosso camarim, está aí para você olhar, olha, ficar com água na boca, porque realmente vale a pena. Lua Nova Eventos, você pode fazer contato pelo telefone 11, porque aqui em São Paulo, 96294-2262, ou entrar também nas redes sociais, Lua Nova Eventos, vai lá no Instagram que você vai apreciar outros trabalhos. Está aí uma dica então para você que está querendo organizar um evento corporativo, são receitas maravilhosas e olha, de dar água na boca. A gente antes do programa já fez uma prévia, né, Valtinho? Mas aquela mesa deliciosa está nos aguardando para depois do programa. Então, se você ficou com água na boca, faz um contato aí, 11 96294 2262, Lua Nova Eventos. A Ana está lá esperando por você. Obrigado, Ana, pelo carinho e por tudo que você tem feito aqui para a gente. Valtinho, vamos dar uma retomada no nosso assunto aqui. Falamos no primeiro bloco sobre a tributação, a reforma tributária, falamos sobre a safra do Brasil, que é muito forte, muito rica. A economia, dando uma pincelada geral, nesse primeiro ano, deu uma equilibrada, uma fraquejada, uma esculachada, porque muita gente está reclamando que falta dinheiro, a picanha prometida não veio, o aumento está em todas as partes, basta... Eu acho que a melhor economia é feita em casa. A dona de casa sabe te dar o medidor da inflação, né? Verdade. E eu tenho escutado das donas de casa que a coisa não está fácil. A cada dia falta dinheiro para comprar as coisas. Leva-se mais dinheiro ao mercado e se traz cada vez menos coisas. Como é que você está vendo essa economia? Bom, o dinheiro desvalorizou totalmente, né? Hoje você vai no mercado com 100, 200 reais, você leva 3 sacolinhas, né? Sim, e olha lá, hein? E algumas coisas me surpreenderam, são os incentivos. O ovo esses dias teve uma baixa, porque tem que ser incentivado com impostos e tal. Mas eu acho que isso também é um rescaldo de tudo que a gente passou, né? Teve que fazer uma aplicação de dinheiro público em cima de um gerenciamento de crise, né? Então foi tirado, eu falo muito de desvinculação de receita da União, que é o DRU, onde você desvincula as receitas para jogar em outro lugar, né? Mas a precificação dos preços na Covid, quer dizer, imposto, quanto custa realmente produção e tal, isso meio que a balança balançou. Ficou complicado. Mas fora isso, a gente tem uma economia com muita gente que também estava inadimplente, né? E que está tentando recuperar o crédito de mercado, porque crédito dá estabilidade na moeda.
Nesse aspecto, Gil, eu acho que aí, nesse ponto, eu vi uma coisa muito semelhante ao que eu vi em Portugal, quando eu fui viajar, que eu vi o ministro preocupado com as contas do telefone, vinculando um parâmetro para as contas. Aí o Haddad, ele tem feito essa gestão de falar da questão das dívidas. Outro dia eu até estava falando, mas se um fulano não paga, o outro vai ter que pagar. É verdade, né? Mas existem seguros para banco para pagar essas dívidas. Você meio que botar na base isso, eu não sei se eu estou sendo bem claro, você trazer essas pessoas para o mercado de novo, né? Quase 20 milhões de pessoas para elas poderem consumir, trazer uma certa estabilidade. Lembra quando o Fernando Henrique botou a moeda 1 por 1? Sim, sim. Então, meio que nesta linha tá querendo fazer esse equilíbrio. As coisas vão continuar caras, mas ele pelo menos consegue precificar dentro do orçamento, dentro de custo, dentro de provisionamento de imposto, para que elas não explodam, né? Você lembra que tinha inflação? Pois é, era uma coisa. Não, era durante o dia. Aquela maquininha que ele levava Você lembra? Era um terror. De manhã uma coisa no supermercado. De manhã era um preço, à tarde outro e à noite outro. A gente mudou 3 vezes a moeda depois disso. Sim, né? Sim. Cruzeiro novo e depois cruzado. Depois cruzado. Que era vinculado ao dólar, hoje já está 5 por 1, 5, 4. Hoje quase tem uma variação, às vezes ele chega quase a 6, depois cai a quase 4. Agora, tudo isso com a maior carga tributária do mundo, né? Pois é. Isso pesa, né? Você fala para mim, então, está tendo equilíbrio, está piorando? Eu acho que é uma PG, né? Enquanto a gente não vincular entre gasto, receita, né? Digo assim, o que o país está ganhando de produção e ter realmente a troca do que você gasta, o que você consegue consumir, o que você consegue ganhar e que aquilo seja voltado em política pública, né? O Estado zerando a conta, o Estado não é para dar superávit, não é para dar menos que a cota. O Estado tem que zerar a conta para o cidadão ter essas políticas públicas para ele não gastar em outras coisas. Pois é. Traduzindo, você tem que ter educação pelo Estado, você precisa ter saúde pelo Estado, para você não precisar pagar um plano de saúde, como a gente estava comentando, carésimo, uma escola carésima, né? Você tem que ter transporte público para não pagar uma gasolina, que ontem eu fui botar, eu até espantei, botei R$30, veio... Não vira. 4 litros. Não pode. Como assim 4 litros? Não se fala. Você para encher o tanque do carro, o que é? 300, 400? 300, 400. A gente está falando você falou aí sobre uma série de obrigações que o Estado tem para com o cidadão e como ele também se preocupa na condução de determinados assuntos. Hoje o que muito preocupa os pais e a gente mesmo, eu sou ainda analógico, posso dizer que eu não sou totalmente digital. E a tecnologia tem assustado pela sua evolução e pela sua rapidez. E olha só, o governo abriu uma consulta pública sobre o uso de telas, celular e tablet, como esse que eu tenho na mão aqui, para crianças e adolescentes. Hoje, o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, deve ter esse problema. Não se senta à mesa sem que as pessoas estejam no celular. Todo mundo. É impossível pegar um metrô, por exemplo. A grande maioria das pessoas que estão sentadas estão com seus aparelhos. Quer dizer, não existe mais conversa, não existe mais um diálogo, não existe mais reuniões, não existe uma troca de informação e troca de olhares. Tudo é feito pela tela. Esse avanço da tecnologia, que está cada vez mais rápido, tem preocupado aí as autoridades, os pais e todo mundo. E apareceram novos dispositivos aí que acabam ocupando lugar em destaque em nossas vidas. É o caso da internet, dos smartphones, dos outros aparelhos, dos tablets e tantos outros. Ferramentas valiosas que facilitam aí a vida de todo mundo. Mas, como diz o ditado, a diferença entre o que faz bem e o que faz mal é a quantidade. E aí, tem criança e adolescente que não sabe muitas vezes qual é o tempo ideal para isso. Muito bem. O que foi feito? Foi feita uma consulta pública sobre o uso dessas telas para se saber como é que isso vai funcionar. Na tela do Política em Foco, o Braga vai colocar então mais uma matéria para que a gente possa então falar depois sobre esse assunto de tecnologia. Na tela do Política em Foco. Celular,
tablet, televisão. As telas fazem parte do cotidiano dos brasileiros. A dúvida surge quando crianças e adolescentes entram na conversa. Há um jeito seguro para a exposição deles às telas? Essa é uma das perguntas que o governo pretende responder na consulta pública sobre o uso consciente de telas e dispositivos digitais. A iniciativa envolve pelo menos 5 ministérios. Não é possível mais viver em sociedade sem o uso de tecnologia, sem o uso de telas, então a gente precisa, nas escolas públicas em especial, conseguir que os professores se sintam capazes de entender qual que é a melhor forma de uso de tecnologia, passar isso para os seus alunos, passar isso para as crianças e adolescentes, para que eles possam ter um uso saudável da tecnologia. A consulta pública estará disponível por 45 dias. Qualquer pessoa pode opinar por meio da plataforma participa.br. Os resultados serão usados na elaboração de um guia oficial com orientações para toda a família. A ideia é aproveitar as vantagens da tecnologia, afastando os riscos do uso indiscriminado de telas. Nós estamos falando de possibilidade de comunicação, de expressão inéditas, de produção e distribuição de comunicação. Portanto, a ideia é, obviamente, que os familiares responsáveis tenham ferramentas para lidar com esses problemas e questões ligadas ao uso excessivo, mas que também a gente possa iluminar e reforçar as questões positivas que estão envolvidas no uso desses dispositivos. Além dos impactos na saúde física e mental das crianças e adolescentes, outra preocupação é com o status de consumidor dado aos menores de idade. Código de Defesa do Consumidor. O código não aceita que a criança seja tratada como consumidor. O marco legal da primeira infância, de igual maneira, é peremptório no sentido de ser considerada abusiva qualquer tipo de veiculação publicitária que trate crianças e adolescentes como consumidores. Muito bem, Walter. Quer dizer, uma preocupação de tudo que a gente falou sobre essa tecnologia, ferramentas que estão disponíveis a todo momento, mas eu acho que, de qualquer forma, é preciso estabelecer limites, né? Porque qualquer coisa em excesso realmente faz muito mal. Essas consultas, eu não sei o que isso pode ocasionar como resultado final. É óbvio que você não pode criar uma lei proibindo que a pessoa em casa use apenas 1 hora. Mas é preciso criar campanhas de conscientização sobre os benefícios e principalmente sobre os perigos. Eu acho que está acabando o diálogo entre as famílias, entre as pessoas estão se tornando mais burras, porque está tudo tão fácil. Por exemplo, eu sou da época em que a gente fazia conta no papel, lembra? Eu duvido que um jovem consiga fazer uma conta de cabeça ou de papel. Ou ainda escrever. E o que mais me incomoda, até como jornalista, são as abreviaturas que se utilizam nas mensagens, as carinhas, o você que é VC, o também que vira TB. Isso está criando uma limitação de vocabulário também, né? O nosso vocabulário que é tão bonito. Como é que você vê essa limitação aí? Como é que ela pode ser estabelecida? Para jornalista é difícil. Não, né? Nossa, eu sofro. Principalmente porque a gente tem estilos de linguagem, né? Então, exatamente. Ninguém nem lembra que tem estilo de linguagem. Não. E tinha letra corretiva e ainda tinha aquelas vezes você comprava um livro grandão, lembra que tinha aquelas letras? As letras, você tinha que aprender a escrever. Bom, ninguém usa, né? A gente está usando um instrumento aqui que ficou decorativo. Isso virou decorativo, virou um adereço só para você poder... Exatamente. É um relógio, né? Eu acho engraçado, porque, por exemplo, em casa eu tenho uma tal da Alexia, né? A Alexia, por exemplo, eu me pego, às vezes, Alexia, o dia liga a televisão, desliga, você nem consegue mais levantar, porque quer... E ela, a tal da inteligência artificial, ela começa a vincular as suas respostas e realmente ela interage com você. Enfim, essa é uma tecnologia, que nem os tais dos chats GPT, que outro dia eu vi usando. O sujeito escreve um livro com aquilo, um tratado. Só dá o tema. É só escrever os pontos e o negócio vai. Eu falei, não, peraí, eu não posso... Esse negócio pode escrever melhor do que eu, que estudei, que nem um louco, né? Mas, na verdade, tem um banco de dados enorme. Eu penso que lá em 2017 a gente fez um projeto na Secretaria de Educação que era o Minha Escola é o Canal, que era os vídeos de youtuber, para falar em linguagem. As crianças faziam vídeo na base do YouTube com temas específicos. 2 coisas. Meu pai falava
que todo esse potencial tem que ser colocado dentro da internet de forma inteligente. Então, assim, você tem que ter uma informação de qualidade, né? Você tem que ter uma base de dados de qualidade, porque é onde você vai buscar essa informação e é onde as crianças estão vendo. Agora, a grande verdade é que os tablets, eles deveriam ser considerados documentos até. Porque se você perder um telefone hoje, você perdeu a carteira de identidade, você perdeu a senha do banco, você perdeu seus contatos, você perdeu receita, perdeu tudo. Você criar a comissão que vai estudar tudo isso é muito amplo. Né? Então, por pedaços, você deveria vincular as coisas. Na escola, é uma realidade. Né? Você falou, a gente não senta à mesa e não vê, mas a verdade, a base de dados dele, a gente está atrás de uma Barça que nunca vai competir mais. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu vejo com preocupação, mas eu vejo que uma base regulatória vai ser bem difícil. Na experiência que eu tive de 2017. Porque naquela época o secretário Nalini, que era de educação, ele liberou o telefone celular para participar da escola. E pós isso, a gente teve a pandemia que liberou o tablet. Sim, exatamente. Agora, por incrível que pareça, apesar do país ter 220 milhões de pessoas, a gente tem quase 400 milhões de linhas de telefone com internet e a educação não funcionou. Não funcionou, exatamente. Eu terminei embaralhando a resposta, mas é porque ela é tão complexa em todos os lugares do mundo que a gente não consegue definir essa utilização. Eu te pergunto, Gil, lá na China ou na Coreia, que tudo, eles barram os IPs. Uso de internet, exatamente. Como é que a gente vai fazer isso no Brasil, né? Eu vejo assim, a tecnologia é importante, não tenha dúvida. No momento que nós vivemos em que a rapidez da informação e da mudança acontece num piscar de olhos, seria impossível manter uma Barça. A Barça, para quem não sabe, é um livro antigo, está até aqui atrás, no estante, e era uma coleção que tratava sobre todos os assuntos. A publicação disso levava, às vezes, 2 anos para se fechar um capítulo deste livro. Depois ia para a impressão, para depois ser distribuído. Muito bem, hoje é impossível, porque se a gente perdesse 2 anos para fazer isso, a história era outra. Não daria tempo de contar aquela história antiga. Então essa tecnologia veio até por uma questão de evolução. É necessária, mas é preciso dosar. Sabe que você falou uma coisa que é importante? Os processos do Estado de São Paulo, a gente tem basicamente entre físico e o eletrônico, hoje em dia, tipo 4 processos para cada pessoa. Então quase 80, são 44 milhões de pessoas, vamos colocar aí 90. O Detran tem quase 120 milhões de processos. De processos. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque você falou da Barça. Porque entre a informação que é escrita, que precisa ser digitalizada, e aquela que está sendo produzida, ainda não tem um ponto de encontro. Não tem. Essa informação está acontecendo agora. Tem história? Tem, mas não é que está tudo aqui. Então, assim, como é que eu vou triar esse conteúdo para fazer o que você quer? Para chegar onde você vai... É difícil. É um assunto realmente delicado e que tem que ser tratado por quem conhece do assunto. Ainda na questão da educação, que a gente está falando aqui bastante sobre o uso da ferramenta e tudo que você falou sobre a negociação. Outro assunto que virou aí pauta do plenário foi a renegociação de dívida com o FIES. Essa renegociação, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, e a retomada de obras paralisadas em escolas e creches, foram aí a pauta da ordem do dia do plenário na semana passada. Os senadores discutiram bastante sobre isso. Então, vamos acompanhar mais uma matéria para que a gente possa falar sobre esse novo assunto aqui no Política em Foco. Na tela. O projeto na ordem do dia viabiliza a conclusão de 3.500 obras paralisadas em escolas e creches. A proposta cria o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinados à educação e à saúde. O investimento deve ser feito pelo Ministério da Educação com o FNDE. O mesmo projeto garante também a renegociação de dívidas de estudantes com o FIES. Estudantes com débitos vencidos há mais de 360 dias desde junho de 2023 podem ter um desconto de até 99% da dívida, caso estejam inscritos no CadÚnico ou tenham sido beneficiados pelo Auxílio Emergencial 2021.
Mas para garantir o desconto, terão que liquidar o saldo devedor. Quem não se enquadrar nessas condições terá abatimento de até 77% do valor consolidado da dívida, pela liquidação integral do saldo devedor. Os senadores também devem votar proposta que esclarece quais serviços devem ser prestados pelos Correios aos órgãos públicos federais e entidades da administração indireta. Tá aí, Valtinho. Essa questão aí das reformas das escolas e tudo mais é importante, porque se você não tem o que a gente chama de ferramenta, muita gente não conhece essa linguagem que é muito utilizada em prefeituras. A gente fala em equipamentos. Equipamentos, às vezes, não é basicamente um tablet. Equipamento, às vezes, é uma instalação. Né? Então, a reforma desses equipamentos, que são os prédios das escolas e tudo mais, as creches, isso é um assunto que tem que ser retomado, porque ficou muito parado também, né? Muito parado. Entre outras coisas. Os senadores têm se ocupado com diversos assuntos. Eu quero manter a linha da educação, mas eu quero só abrir um parênteses aqui, porque veja quantos assuntos a gente tratou hoje aqui envolvendo o Senado. E assuntos diversos, né? De grãos a financiamento do FIES. Você tem de uso excessivo de tecnologia a reforma tributária. Não é fácil também a vida de um legislador nessa questão, até pela questão técnica. Como é que ele vai decidir a vida de toda uma população sem ter um amplo conhecimento técnico de cada assunto que é colocado como pauta ali? Então, eu sempre fiz a defesa que o legislador, que fica na Câmara dos Deputados, Câmara Federal, das Assembleias e das câmaras municipais, ele tem a figura do técnico, né? A Casa Legislativa, por exemplo, a Assembleia do Estado de São Paulo, no terceiro andar, tem os projetos, as PLs e leis são no terceiro andar, onde sobem os projetos patrocinados pelos parlamentares, e ali eles têm uma análise crítica dentro da Constituição do que o Estado faz, o município faz e a União faz. Nesse aspecto, tem muito legislador, que é a pessoa eleita, que inviabiliza o projeto porque ele legalmente não é da base governamental. Né? Ele não é do Estado, ele não é da União. Ele legisla uma coisa que é da Prefeitura, que seria da União, enfim, dá uma invertida. Porque, na verdade, a pessoa eleita, ela não é um advogado, às vezes, para saber isso, né? Ou não é propriamente um médico para saber da saúde e tal. Então, eu sempre fiz a defesa que dentro do gabinete do parlamentar, onde esse parlamentar legisla, não é um secretário de Estado que vai fazer o orçamento público, não é um governador que vai prover, vai executar o orçamento, ele tem que ter um técnico. Essa figura, alguns gabinetes têm o jurídico para o gabinete, mas para a PL não tem. Então há necessidade, na hora de fazer um projeto, você ter um técnico nisso. Isso a Câmara, ela chama em discussões mais pontuais, da vacina foi uma dessas, né? Mas não tem essa figura ainda. O projeto APL tinha que ter isso aí, né? E por conta disso, existem as comissões, você conhece bem. Então, o sujeito vai ser presidente da comissão, ele junta vários parlamentares, várias opiniões, para votar uma PL, um projeto de lei de determinado assunto de importância muito pesada, de saúde e educação, que é sempre assim. Só que acontece que nem todos da comissão sabem votar igual. Ninguém sabe votar igual. Né? Exatamente. Não sabe do assunto. É um assunto, a política é um assunto fascinante, porque ela vai de 0 a 1000, volta para 50 e vai para 1.200. Né? São os humores. A gente está caminhando aí para o nosso final e eu queria então que você desse um balanço, Walter Siglione, sobre tudo que nós conversamos e, claro, as suas considerações finais, inclusive para o futuro. Então, primeiro é o seguinte, primeiro tem que assistir o programa do Gil, né? Política em Foco. Imagina. É claro, porque aqui, hoje eu comecei com você na segunda temporada, mas assim, tem muita discussão com pessoas que são especialistas, gente avalizada. Eu sei que o Gil vai trazer a questão eleitoral que o ano que vem vai vincular a isso. É muito importante a gente estar discutindo isso agora, porque é no município, e a Constituição fala que é a 5 quilômetros de você, é onde as coisas... A Constituição privilegia em 88 o cidadão. E o cidadão é privilegiado onde? No município. E onde a gente discute essas coisas? Em programas igual o seu. Né? Então, a minha visão, né, o meu humilde pensar, é que se você assistir mais o Gil Latoreira... Você vai entender melhor da política, porque política você acorda fazendo. Mas aí, claro que a gente não deve levar em consideração quando vem uma opinião de um amigo tão próximo, mas o Política em Foco veio exatamente para isso, Valtinho.
vem justamente para esclarecer um pouco mais esse assunto que, vale lembrar, antigamente era odiado pela grande maioria dos brasileiros. Hoje não. Hoje o cidadão é capaz de falar quem são os ministros do Supremo e talvez não saiba quem faz a zaga da seleção brasileira, quem compõe a zaga da seleção brasileira. Eu não lembro. Né? Sendo que era o contrário, né? Antigamente o sujeito falava de goleiro e até os reservas e ainda criticava aqueles que não foram contratados, né? Foram chamados. Hoje não. Hoje você pergunta sobre qualquer ministro do Supremo, a pessoa sabe quem é, mas não sabe quem é o ponta-direita da seleção brasileira. Você sabe que eu tenho uma tese disso? 2014 a gente perdeu a Copa, né? Sim. Eu falei, qual é que perdeu a Copa e veio a eleição? Eu falei, agora acordou. Ninguém vai mais lembrar de Copa, vai lembrar de eleição. O que aconteceu? Era melhor o Brasil ter ganhado a Copa. Ter ganhado a Copa porque foi... Né? Foi o estouro. Foi o estouro, construir um né? estádio para tudo que foi canto, não usou para canto para nada. Exatamente. Um assunto que talvez você volte aqui para falar, porque seria um tema legal, né? O que aconteceu com essas obras faraônicas que foram construídas para a Copa de 2014 e que estão aí jogadas até hoje. Verdade. Ao vento. O Amazonas ia virar um centro. Nossa Senhora. Vamos falar. Walter Siglione, jornalista, foi o nosso entrevistado do Política em Foco de hoje. Valtinho, muito obrigado pela sua presença. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo. Esta nova cadeira já é reservada para você quando você quiser voltar. E o café é ótimo. Café é ótimo, né? Estamos aguardando. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Semana que vem a gente volta com mais um programa Política em Foco e, claro, com outro assunto, outro convidado, para que você também nos ajude a entender um pouco mais os bastidores desta política que está sempre em foco. Continue com a nossa programação. Até a semana que vem. Tchau, pessoal.